Oi, turminha, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu, né? Fazer alguns comentários sobre as perguntas que vocês fizeram na nossa última aula, na nossa aula online, né? E no final do vídeo eu vou deixar mais uma música para a gente poder treinar aí durante a semana, tá bom? Vamos lá então. Na nossa primeira aula, foi uma aula muito importante, porque é uma aula que eu mostro a flauta, como a flauta funciona, a questão da posição, a questão da postura, né? Como a gente realmente precisa pensar toda vez antes de tocar, tá? Então eu vou focar um pouquinho nisso, que foi um assunto da nossa primeira aula, tá bom? Então ainda quem perdeu uma aula, eu aconselho que você assista essa aula que você perdeu antes dessa daqui, tá bom? Então vamos lá. A flauta é um instrumento, eu vou responder já uma pergunta. Que quando a gente toca ela tem um som que não produz tanta intensidade, né? Na música a gente usa a palavra intensidade quando a gente está querendo dizer que ela é forte ou quando ela é fraca. Ela não produz tanta intensidade, então se eu tocar a flauta aqui, provavelmente quem está ali do lado de fora vai conseguir me ouvir, mas o som não vai tão longe, diferente de repente de uma guitarra que eu ligo no amplificador e consigo aumentar o volume e eu tenho certeza que lá no final da minha rua as pessoas vão me ouvir. Mas mesmo ela não tendo essa intensidade sonora, ela se torna às vezes um incômodo, né? Porque ela é um instrumento de uma região mais agudo, né? E isso quando a gente está tocando a flauta e quando a gente acaba soprando um pouquinho mais forte, ou mesmo quando a gente está estudando aqui na região mais aguda da flauta, ela incomoda um pouquinho. Então a pergunta, na verdade foi uma dúvida de alguns alunos, que não foi uma dúvida, foi uma dificuldade isso. Uma dificuldade da maioria de vocês foi a questão disso, né? Por causa eu não estou conseguindo tocar a flauta, o som ele não é agradável. Então, assim, a primeira dica: no começo, quando você estiver tocando a flauta, a sonoridade o som que vai sair dela, primeiramente, realmente não vai ser um som agradável. Isso para qualquer instrumento. Então, para qualquer pessoa que gosta de música, que quer estudar música, é uma das coisas que eu gosto de comentar muito. E assim, no começo, o som do instrumento ele não vai ser agradável. Não vai ser igual aquela música que você põe para escutar e você escuta várias vezes porque é uma música legal ou porque você vê a pessoa tocando e toca super bem. Na verdade, isso demandou muito tempo de estudo, de produção, para a pessoa poder desenvolver aquela qualidade de som. Tudo bem? Então, assim, no começo, o primeiro conselho para diminuir um pouco do incômodo, às vezes do som que a flauta ela produz, a gente tem que soprar sempre mais tranquilo. Você pode colocar, fecha a mão, essa parte da mão é bem sensível, tá? E aí você vai assoprar bem forte. Você vai sentir a intensidade do ar que sai da sua boca batendo com uma força aqui, né, nas costas da sua mão. Imagine essa intensidade quando ela passa por dentro da flauta, o som que ela produz, o mesmo impacto que tem aqui atrás da sua mão, ela tem no seu ouvido. Então você vai ter esse impacto aqui dentro. Então se eu assoprar com essa mesma intensidade, na hora que o som sair, é como se estivesse batendo aqui dentro também. Então por isso que incomoda um pouco, tá? Então você vai treinar. Mantendo o ar, você vai assoprar. Esse ar ele vai ter que ser contínuo. Então é um ar que ele vai começar, ele vai durar um bom tempo. É até acabar, certo? Até aquele momento que você perceber realmente que você não tem ar, né? E aí você respira de novo e aí você solta o ar de novo bem tranquilo. Então, puxa o ar pelo nariz, tá? Já outra dica, lembrando, quando a gente for tocar flauta e falar, a gente vai puxar o ar pelo nariz na inspiração, né? A gente vai inspirar o ar.
Cuidado para não fazer esse movimento. Quando você enche o pulmão de ar, na verdade é uma respiração errada. A gente vai pensar em encher a barriga. Então, a gente vai puxar o ar pelo nariz e vai pensar em mandar o ar aqui para baixo, na barriga, tá bom? Então, você puxou o ar e deixa sair tranquilamente. Aí o meu ar acabou. Ufa, meu ar acabou, certo? Minha mão, ela estava em uma distância até muito longe quando eu estava soltando o ar. Eu quase não sentia. Então eu tive que fazer o quê? Colocar um pouquinho mais para perto, tá? Para eu saber se eu estou soltando a quantidade de ar ideal, esse ar ele tem que sair quente. Ele está saindo de dentro de você e ele precisa ser quente, quer dizer, é um ar ideal. Se você está sentindo na palma da sua, aqui nas costas da sua mão e o ar está frio, quer dizer que você está soltando muito ar. E aí na hora que você for tocar a flauta, o que vai acontecer? Ela vai ficar muito forte, ela vai ter uma intensidade, um som, às vezes ela vai até apitar, tá bom? Então, primeira coisa, para quem está com dificuldade em tirar um som legal na flauta, vai treinar isso. Coloca as costas da mão, puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho e solta bem devagar. Certo? Faz algumas vezes, se der um pouquinho de tontura, tá? É normal, tá bom? Isso é algo normal, não vou comentar um pouquinho porque é a respeito do cérebro, a oxigenação, né? Quando a gente segura esse ar, respira, uma respiração na verdade correta, é porque a gente não tem esse costume. E aí no começo dá um pouquinho de desconforto, tontura, tá? Para, né? E aí depois você faz. Lembrando, não é para ficar o dia inteiro fazendo isso daqui. É 1 minutinho. Você pegou a flauta, 1 minutinho antes de começar, você vai treinar o seu ar. Para ver se ele está contínuo. Porque às vezes a gente tem notas na flauta que precisam ser longas, tá? E aí, como a gente já conhece, é a flauta doce. Por quê? Porque ela produz um som que é doce, tá? Mas lembra que a gente fala de som. O som de um instrumento, um som que a gente não vê, um som que a gente escuta, tá? Um som que é invisível, que ele se propaga pelo ar através de ondas, tá? Mas a gente não vê. Então, a palavra doce é algo que a gente conhece muito bem, que é algo gostoso. Então, é uma flauta que tem um som gostoso. Então, se esse som não tá legal, a gente tem que descobrir o porquê e ir trabalhando. Um dos primeiros motivos é a questão do controle do ar, tá bom? Legal. A segunda questão, vários alunos também comentou, é os dedos. Aí eu vou lembrar para vocês de novo. É um instrumento musical e para quem quer estudar música, quer tocar um instrumento, qualquer instrumento no começo tem algumas dificuldades, dependendo do instrumento, ele vai ter mais dificuldade para alguma coisa, para outra, que nem eu toco violino, viola, instrumentos de cordas, né? E assim, eu não tenho dificuldade com a questão de respiração, porque eu não preciso usar o ar. Mas no começo, quando a gente começa a tocar o violino, a gente tem muitas questões de dificuldade do dedilhado aqui da mão esquerda, da coordenação do braço da mão direita, certo? Então a dificuldade maior é essa. Para quem é instrumentista de sopro, tem a dificuldade na questão do ar, da respiração e principalmente a questão da pontinha do dedo, de encaixar o dedo, de cair no lugar certo. No começo, às vezes, o dedo não vai, ele não obedece, a coordenação fina não funciona. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, treinou a respiração. Segundo, flauta no queixo. Não adianta eu ficar olhando para o dedo. Isso daqui não ajuda, porque na hora que você for tocar, você não vai ver. O que você pode fazer é colocar um espelho na sua frente. Quem tem espelho no guarda-roupa, ou em algum lugar, ou até na sala, você vai lá na frente do espelho, tá bom? Postura, o ideal, coluna reta, lembra de não ficar muito caído na cadeira. O legal é sentado em uma cadeira, tá? Eu tô até em uma cadeira que balança, mas é uma cadeira que eu tenho uma posição muito fixa.
tá? Ela não é nem alta nem baixa, mas eu poderia até controlar aqui, poderia levantar e abaixar a cadeira aqui. Então ela está numa posição ideal para mim, tá bom? Aí, fecha o olho, sente a pontinha do seu dedo tampando o buraquinho da flauta. Tá com dificuldade ainda? Começa só com um dedo. Ó, sente. Legal. Sentiu? Segundo. Vai pro terceiro, vai pro quarto, vai pro quinto, sexto, até tampar todos, tá? Com calma. Isso daqui é um dos trabalhos mais fundamentais no começo para a gente tocar esse instrumento aqui. Porque se o dedo estiver um pouquinho fora, o som não funciona. Então é um dos trabalhos muito importantes, é essa sensibilidade. Uma pessoa que é deficiente visual, ela não consegue ver o mundo da mesma forma que a gente vê através da visão, mas ela escuta esse mundo, ela sente esse mundo através do contato, do tato. Então é isso, experimenta isso. Em vez de ficar se preocupando em olhar, fecha o olho e tenta ter essa sensibilidade com a pontinha do seu dedo. E outra coisa, vai precisar apertar um pouquinho, né? Se você olhar a pontinha do seu dedo depois, você vai ver que vai ficar uma bolinha. Quer dizer, se ficou a bolinha, é porque tá certo. Porque você conseguiu tampar. Lógico, não é obrigatório, não vai ficar, mas ela vai ficar pelo menos um pouquinho marcadinho, tá bom? Uma outra questão da postura, tá aqui, ó. Não sei se a câmera vai embaçar, vou tentar mostrar. O dedinho aqui de baixo da minha mão direita, se eu deixar ele muito alinhado aqui, ó, ele não encaixa, tá bom? Eu tenho que deixar a parte do dedinho virado um pouquinho mais para ele. E eu viro bastante para poder dar certo, tá bom? Espero que não tenha embaçado a câmera, mas vamos lá, vamos continuar então. Foram duas questões importantes, então a questão do som e a questão da postura. São duas coisas que no começo a gente trabalha separado. Primeiro, controle do ar. Segundo, controle da técnica, da articulação, da coordenação. Depois de treinar isso, lembra? 1 minutinho controlando o ar, 2 minutinhos sentindo a pontinha da flauta, e aí a gente tem mais uns 8 minutinhos para poder tocar um pouquinho, tá? Agora eu vou juntar os dois. Eu vou tocar todas as notas da escala, começando com Si e descendo até o Dó, tá bom? Eu vou pensar em manter um ar, tem que ser um ar contínuo, tem que ser um som que ele dure bastante tempo até terminar o meu ar, certo? E esse som, ele tem que ser doce. E eu vou pensar um doce sem intensidade, um doce mais piano. São palavras que a gente usa, termos que são musicais. Então, ele vai ter que ser bem fraquinho. Então, um som doce, piano, sem intensidade nenhuma, mas que seja constante, que ele dure bastante tempo, tá bom? Principalmente nas notas mais agudas, tá bom? Porque é ali onde o som gera um pouquinho de incômodo, desconforto, às vezes quando a gente sopra muito forte. Vamos lá? Preparou? Mesma coisa. Respirar pelo nariz, para quem é instrumentista de sopro, às vezes é difícil. A gente respira muito mais pela boca. A gente puxa o ar, a gente inspira, tá bom? Certo? Eu tentei segurar ao máximo. Às vezes o som ele vai ficar oscilando, ele vai ficar oscilando, mas é por causa do ar que não está contínuo. Ele às vezes falha um pouquinho, então quanto mais a gente treina, melhor, tá bom? Fez com uma nota, respira, vai para a próxima.
Legal? Com esse trabalho, às vezes também vai dar um pouquinho de tontura. Quem toca instrumento de sopro no começo tem um pouquinho de tontura, então tem que controlar. Por isso, até tocar sentado é melhor, tá bom? Deu um pouquinho de tontura, para um pouquinho, tá? A região grave da flauta, outra dificuldade que tem aqui na mão direita, o som é mais difícil, é mais complicado. Por quê? Uma região grave. Se eu assoprar e mandar muito ar, não funciona. Porque lembra que eu falei para vocês? O som ele se propaga pelo espaço através de ondas, vibrações. E os sons mais graves, a vibração dele é menor. Certo? Então, se eu mando mais ar, é a mesma coisa. Se eu for querer falar um pouquinho mais agudo, eu preciso de mais ar. Até me cansa. Agora, se eu for falar com a voz mais grave, eu mando menos ar para conseguir essa região mais grave. No instrumento, funciona assim. A vibração do som nessas regiões mais graves é menor. Então, eu preciso de menos ar para conseguir alcançar esses sons. Certo? Legal? Bom, as nossas aulas online estão sempre disponíveis para dúvidas. Então, a partir de agora, lembra do conselho, pega o caderno, anota um pouquinho como foi a aula, a experiência, se deu para entender, se ficou alguma dúvida, tá bom? E principalmente agora, vamos lá, a gente vai começar a tocar uma musiquinha e eu vou dividir em duas partes. Nessa aula vai ser a parte 1 da música Asa Branca. Eu só vou mostrar as posições das notas. A gente não vai chegar a tocar ela inteira. Por quê? A música Asa Branca ela tem uma primeira parte que é um pouquinho mais simples, né? A gente consegue já poder tocar, e tem uma segunda parte que a gente fala que é a parte da introdução, que é um pouquinho mais complicadinha, então vou deixar para a próxima aula, até para essa nossa aula não ficar tão extensa, tá bom? A música Asa Branca, ela vai ter, nessa parte que a gente vai aprender agora, 5 notas. A nota Sol, Lá, Si, o Dó e o Ré, certo? Então, de novo, vai ter a nota Sol, tá? A mão direita a gente não usa por enquanto, mas o polegar sempre aqui apoiado, aonde? Aqui, ó, na mesma direção do quarto buraquinho da flauta, do indicador. Na mesma direção, então não é no pezinho, não é aqui no apito, aqui. Legal? Nota Sol, 3 dedos. Lá, 2 dedos. Si, 1 dedo. Aí o Dó, que inverte. Eu tenho o polegar e o dedo médio, e o Ré, que eu tiro o polegar. Legal? Tá? Se você tem ainda dificuldade com as posições das notas, na primeira aula eu mostro um pouquinho, mas às vezes demora realmente um pouquinho de tempo para o cérebro entender, um pouquinho de tempo para ele desenvolver essa questão da coordenação. Então vai bem devagar. E a música ela começa assim, ó. Sol, Lá, Si, certo? Aí ele pula pro Ré. Ré, Ré, Si, Dó, Dó. Então a primeira parte ela faz Sol, Lá, Si, pula pro Ré. Ré, Ré, Si, Dó. Legal? A parte mais chatinha é quando eu tô no Si, que eu preciso vir pro Ré. Mas olha a troca. Si, polegar, indicador. Pulei pro Ré. Tiro o polegar, tiro o indicador e ponho o dedo médio, o dedo 2. Tá bom? A segunda parte é parecida com a primeira. Vai mudar só um detalhe. Ó. Sol, Lá, Si, pula pro Ré, Ré, Si, Dó. Ré, Ré, desce pro Dó e desce pro Si. Legal? Então a segunda parte ela faz Sol, Lá, Si. Aí pulou pro Ré. Ré, Ré,
Desce para o Dó, ó que fácil, eu ponho o polegar, Dó, e aí para o Si, eu troco dedo médio com o indicador, tá bom? Vou tocar a primeira e a segunda parte juntas, e aí você vai ouvir no som a diferença. E aí, para quem já conhece a música, pode falar assim, professor, mas o ritmo está um pouquinho diferente. Calma, a gente está aprendendo a posição das notas, ouvindo o som de cada nota, ouvindo se o som está saindo certinho. Então, com calma, tá bom? Aí tem a terceira parte. Ele faz assim, Sol, Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Dó, Si, Sol, Dó, Si, Lá, Lá, Si, Lá, Lá, Sol, Sol. Essa terceira parte é um pouquinho comprida. Então, às vezes, ficar tentando tocar toda dá um pouquinho de trabalho. Tem partes que eu acho que é mais importante, tá bom? O começo ele faz assim, ó. Sol, Sol, Lá, Si. Aqui ainda é tranquilo, né? A gente tocou várias vezes Sol, Lá, Si em várias músicas que a gente já tocou. Então, não tem tanta dificuldade, tá bom? Sol, Sol, Lá, Si. Aí pula pro Ré. Ré, aí Ré, Dó, Si, Sol. Ó o que ele faz. Ele tava lá no Ré. Ré, Dó, Si, Sol. Tava no Si, veio pro Sol. E aí volta pro Dó. Dó. E aí desce. Si, Lá, Si. Lá, Lá, Sol, Sol. Legal? Lembra, aqui eu vou mostrando as notinhas musicais, tudo bem? E na descrição também aqui embaixo do vídeo eu também deixo as notinhas musicais. Pega o caderno de música, anota essas notinhas, por quê? Porque não dá para toda hora ficar assistindo o vídeo, porque às vezes não dá para toda hora pegar o computador ou o celular, tá bom? Então, use o caderno para anotar e vai treinando as notas, as posições, porque na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais do ritmo, né? De como o som desse instrumento, da flauta e dessa música, ele vai ter que ser tocado. Então, por enquanto, nessa aula eu quero que você trabalhe a posição de cada notinha, tá bom? Então é isso, turminha. Muito obrigado e até a aula que vem.